Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente quer trazer alguns assuntos, principalmente do jogo de ontem ainda. Thiago Silva causando polêmica pós-partida, a lesão do Renato Augusto é séria, é grave, quanto tempo ele vai ficar fora e também vamos falar sobre o que o Mano Menezes pode fazer, né, já pensando contra o Botafogo, porque a nossa situação ficou um pouquinho complicada no Campeonato Carioca. Mas antes de a gente falar de todos esses assuntos, eu queria pedir primeiro para você, fica até o final desse vídeo para você ficar bem informado. Também queria pedir, deixe seu like nesse vídeo aqui que é muito importante pra gente. E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente, a nossa meta é chegar aos 11.600 inscritos. Você se inscrevendo falta menos um e nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando um pouquinho sobre o Thiago Silva, né? O Thiago Silva acabou gerando uma certa polêmica pós-jogo, algumas pessoas não gostaram muito do que ele falou, outras pessoas também já não ligaram muito. Eu vou ser bem sincero, teve pontos ali que o Thiago Silva falou na entrevista dele pós-jogo que eu acho que ele não deveria reclamar. E o outro ele pode até ter uma certa razão, mas vamos falar pouco a pouco. Ele não gostou, pelo que eu vi, né, das vaias, de tudo que falaram ali pós-jogo. E realmente, às vezes o jogador não é legal ser vaiado, ainda mais do nível do Thiago Silva que ele alcançou, né? Ele é um jogador esta classe, jogou muito tempo na Europa, reconhecido e muito técnico, muito habilidoso e ajudou muito o Fluminense ano passado a não ser rebaixado. Aí ele faz reclamações que está longe da família dele para vir jogar no Fluminense, fala também e fala assim, será que vale a pena isso? Também fala sobre o calendário e outros pontos. Fala que está longe da família. Realmente, o cara sempre está longe da família, não é algo legal, mas quando ele assinou o contrato com o Fluminense, ele já sabia desse problema que ele teria, né? Que ele teria que ficar longe da família, não é ficar próximo da família dele. A família dele mora em Londres porque os filhos dele jogam no Chelsea, então ele já sabia disso. A questão do calendário, realmente, ano após ano, o calendário fica cada vez mais apertado. É só a gente observar. Mas isso aqui não é só a nível Brasil, não. Na Europa, os jogadores também estão super chateados porque a Champions League aumentou o número de datas. Agora tem esse Super Mundial para os jogadores, eles não querem jogar esse Super Mundial. Então, cada vez mais fica apertado. Só que esses dias eu estava vendo uma entrevista do Paulo Nunes que ele falou algo que é interessante. Ele falou, antigamente a gente jogava 70, 80 vezes no ano. E a gente jogava até final de dezembro, já começava já na segunda semana de janeiro jogar de novo. Realmente, o calendário ele tem que aperfeiçoar. Humanamente falando, ainda mais um país igual o Brasil, que é de proporção continental, por exemplo, um cara que joga no Grêmio, o cara jogar lá no Nordeste, pô, é 10 horas de viagem, fora o tempo que o cara perde em aeroporto e tal, isso realmente é algo desgastante. A Libertadores aqui também, os caras vão jogar na Bolívia, vão jogar no Peru, são todas viagens muito longas, né? Na Colômbia, isso daí a gente não tem que tirar a razão dos jogadores, só que realmente, futebol movimenta muito dinheiro. E o que gera dinheiro para os clubes? É você jogar. Quanto mais você joga, mais dinheiro vai entrar, porque é mais vezes que a marca fica estampada. Então isso daí, por isso que os calendários são cada vez maiores e eu acho pouco provável os calendários diminuírem. Então o Thiago Silva ele vai ter que se adaptar, né? Eu acho que está chegando também nos últimos anos da carreira dele, o cara também fica meio saturado, mas eu acho que o que ele falou ali, talvez pode ser um desabafo pós-partida, mas a maior parte das coisas ali eu não concordo muito com o que ele falou, tá? Mas só pra gente poder falar um pouquinho sobre essa declaração, porque ontem na live as pessoas me perguntaram o que eu achava. E eu falei, eu não vi, porque realmente acabou o jogo, eu já vim direto pra fazer a live, não vi as entrevistas pós-jogo. E depois eu fui ver apenas pra poder falar nesse vídeo de hoje. A outra também que eu quero falar é sobre Renato Augusto. Renato Augusto ontem não fez uma partida boa, fez uma partida muito abaixo do que a gente espera realmente do Renato Augusto. E eu acredito muito que o Renato Augusto tem mais futebol para apresentar. Né? Embora ele esteja na fase de declínio da carreira dele, ele pode até, ele sabe jogar bola, ele não está aprendendo a jogar bola. E ontem foi mais uma partida muito abaixo dele. Primeiro tempo dele foi ruim, quase não tocou na bola. Segundo tempo ele estava tentando aparecer um pouquinho, ele sofreu um lance, né, que parece que o ombro dele saiu do lugar. E eu fui pesquisar, né, para saber o tempo de recuperação e tal. Ao que eu vi que ele vai ser melhor avaliado quando o time chegasse no Rio. Então, provavelmente no decorrer do dia de hoje, deve ter mais informação sobre Renato Augusto. Só que o que é a minha preocupação? Quando a gente olha para o elenco do Fluminense, a gente tem o Paulo Henrique Ganso como nosso principal articulador de jogadas. O Paulo Henrique Ganso, como todos sabem, está com um problema de coração, está fazendo tratamento e a expectativa é que ele volte no final desse mês, vai ser reavaliado de novo daqui a 2 semanas, se eu não me engano, para saber se vai ter condições de voltar a jogar ou não, se o tratamento vai ter que ser estendido, prorrogado. Aqui eu já mando, eu sei que ele não vê meu vídeo, mas caso chegue a ele, né, mando uma recuperação boa para ele, que ele possa mexer uma recuperação, porque a gente sabe que o problema de coração afeta não só a vida do atleta, mas a vida pessoal e tal, então tomara que tenha uma plena recuperação. E falando, tipo assim, né, do elenco do Fluminense,
Quem está sendo o substituto do Paulo Henrique Ganso? É o Lima. Só que o Lima ele é um jogador que ele é operário da bola, ele não tem a genialidade do Paulo Henrique Ganso. Ninguém tem a genialidade do Paulo Henrique Ganso. Mas o cara que tem uma qualidade mais próxima do Paulo Henrique Ganso, hoje é o Renato Augusto. Eu vejo também, por exemplo, o Isaac, ele pode ser lapidado para ser esse cara que possa ser futuramente o substituto do Paulo Henrique Ganso, mas também ainda é muito jovem, ainda vai ter que ser muito, muito lapidado. E a expectativa que a gente bota no Renato Augusto, jogo após jogo, a gente vê que não podemos botar essa expectativa nele, porque dificilmente ele vai nos corresponder. E ainda sofreu essa lesão aqui, a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora. Então, realmente acho que o Fluminense, dependendo dos resultados daqui a 2 semanas, da questão do Ganso, vai ter que olhar com mais carinho para o mercado, ver se tem algum jogador que possa fazer essa função de armador do time, porque ontem o time jogou muito mal, até pelo menos esse cara que consegue criar jogadas. O Ares pode jogar por ali? Pode, mas não, o ideal, né? O Ares é mais, eu acho que o Ares rende mais jogando pelo lado do campo, e eu ontem também senti muita falta do Ares. O Canóbio até fez uma boa partida, mas o Ares realmente a gente precisa desse retorno do Ares quanto antes para poder nos ajudar aí. E acho que o Ares volta na próxima rodada, né? E até o tema desse próximo assunto que a gente vai falar é sobre a montagem do time do Mano Menezes. Mano Menezes optou por um time na quinta-feira, o Fluminense venceu por 3-1, não jogou o fino da bola, mas dentro do que a gente esperava, jogou bem. E ontem fez uma partida muito ruim contra o Madureira. Isso aí, a gente sabe que teve jogadores poupados, faltou entrosamento, faltou uma série de fatores, mas foi uma partida muito abaixo do que o Fluminense apresentou. E pode ser essa oscilação do início de temporada, que é até normal, mas o que me preocupou? Quando a gente olha para a tabela do Campeonato Estadual, todos os grandes venceram nessa rodada. O Flamengo venceu, o Botafogo venceu, o Vasco venceu, o Fluminense foi no que empatou. E o Fluminense ficou para trás. Hoje o Fluminense é o oitavo colocado na tabela de classificação. E esse resultado contra o Madureira, que para mim, depois do Bangu, é o segundo time mais fraco do campeonato, pode custar um preço caro lá na frente. Porque agora o Fluminense vai ter que ir buscar resultados em clássicos. E começando já nesse clássico da próxima quarta-feira. O Fluminense joga contra Botafogo, depois, se não me engano, é Boa Vista, aí é Vasco e Flamengo. Ou seja, são 4 rodadas bem complicadas para o Fluminense, onde ele tem que somar no mínimo ali para conseguir se classificar sem susto 9 pontos. Então, ou seja, vai ter que vencer no mínimo 2 clássicos ali. Então, o que eu vejo? O Mano Menezes ele vai ter que tomar uma decisão já para o próximo jogo. Eu acho que ele já vai tentar vir com o que é de melhor. E eu falei na live ontem, eu acho que o time que deveria vir a campo para o clássico contra o Botafogo é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos. Eu não sei se eu quero o René ou o Gabriel Fuentes. Ontem na live eu até falei do René, mas o Tafarel Canto, que é um dos nossos seguidores aqui, ele falou, pô, o René ele errou muito espaço. E depois eu fui ver os melhores momentos, realmente o René errou muito espaço. Talvez o Gabriel Fuentes pode começar por ali. No meio de campo, eu optaria pelo Martinelli, Hércules e Lima, até para dar uma sustentação no meio campo ali do Fluminense. E no ataque, o Ares tendo condição, jogava com o Ares, com o Keno ou o Canóbio e Germancano. Esse seria meu time para enfrentar o Botafogo, porque se o Fluminense não vencer o Botafogo, aí já vai ter que começar a pensar em Taça Rio, que vai ficar complicada a nossa classificação para a segunda fase. Então o Mano Menezes tem ainda segunda e terça para trabalhar esse time para o jogo de quarta-feira e vamos ver o que vai ser falado essa semana, como que ele pensa em montar o time, porque realmente o Cauê jogou muito abaixo, o Nonato jogou muito abaixo, mas quem que jogou muito abaixo, ao meu ver? O Serna entrou no segundo tempo fazendo uma partida muito ruim, não acertando nada, então acho que o Fluminense vai ter que fazer opções, né? E a gente vai ter a primeira mostra desse time tricolor realmente, né? Com força máxima, pensando em vencer o clássico. E o que pesa a nosso favor? O time do Botafogo, mesmo vencendo o Bangu, ainda é um time bem mesclado. Eu não sei se os titulares já voltam nessa rodada. Eu vou até, provavelmente no nosso próximo vídeo, ou na live da tarde, a gente vai falar se os titulares voltam na próxima rodada. Mas o que eu vejo é um time do Botafogo talvez mesclado, mesmo os titulares voltando no seu primeiro jogo deles, e o Fluminense tem que ir para cima do Botafogo no Engenhão e vencer esse clássico. Não tem acordo, tem que vencer, somar pontos para tentar a classificação. E o prejuízo de você não se classificar é talvez ficar fora da Copa do Brasil. É um prejuízo gigantesco, tanto financeiro quanto esportivo, para o ano 2026. Então é bom o Fluminense começar a jogar bola e garantir essa classificação. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, queria te pedir, deixa seu like nesse vídeo aqui. Se você ficou até aqui, deixa seu like. Deixa um comentário aqui também o que você está achando desse início de ano do Fluminense. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreve dessa moral falando de Flu, porque você vai nos ajudar muito. E lembrando, hoje ainda não tem um horário definido, estou vendo aqui o horário para tentar encaixar com a minha agenda. A live, eu estou pensando em fazer no final da tarde ou bem mais tarde, lá por volta das 10 horas da noite, mas assim que eu souber, eu vou postar aqui na comunidade do YouTube para todo mundo ficar ciente do horário da nossa live. Então, é isso aí, pessoal. Se tiver alguma notícia relevante no dia de hoje, final da tarde tem mais um vídeo aqui por volta das 5, 6 horas da noite. Então, saudações tricolores e até a próxima.